Salmo 32, a gente vai ler do versículo 1 até o 5. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém, igreja? Amém. Olhe para mim, por favor, preste atenção. Esse salmo aqui, igreja, ele traz um ensinamento precioso, mas muito precioso para a nossa vida. E é tão precioso que eu digo que para muitas pessoas é uma chave. Que quando a pessoa assimila, entende e vira essa chave na sua vida, quando ela entende a palavra, o significado dessa mensagem e já a coloca em prática, para muitas pessoas a vida muda totalmente. Totalmente. Eu vou explicar para você com detalhes, mas o que nós lemos aqui traz mudança de vida. Já trouxe para muitos que entenderam no passado. E ainda traz para muitos que ainda estão sofrendo, ainda estão patinando na sua vida, sobretudo espiritual, porque ela ainda não assimilou o que isso quer dizer. E é sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês hoje. É sobre o perdão de Deus. O que é o perdão e o que ele nos traz. Porque a gente tem uma compreensão às vezes muito vaga, muito rasa do que é o perdão de Deus. O perdão de Deus, para você entender, igreja, é cura. É cura espiritual. Se você olhar para o pecado como um veneno, e é, espiritualmente falando, o perdão de Deus é o antídoto. O perdão de Deus é a vacina. O perdão de Deus é a cura para o pecado. E não há outra cura a não ser o perdão de Deus. Diga glória a Deus. Então a gente não pode minimizar o perdão de Deus. A gente não pode entender o perdão de Deus como a gente às vezes perdoa as pessoas. Às vezes a gente perdoa da seguinte maneira: deixa para lá. A gente deixa para lá e está perdoado. Mas o perdão de Deus é muito, muito, muito mais profundo do que um deixa para lá. O perdão de Deus, ele nos cura, nos liberta, nos tira de debaixo do chicote do diabo, porque o nosso pecado produz morte, o nosso pecado traz condenação. Então o perdão de Deus quebra um chicote de Satanás chamado culpa, condenação, e nos coloca em liberdade. Diga glória a Deus. Vamos entender melhor olhando o texto. Eu quero falar para você sobre 3 situações. Quem sabe alguns de vocês podem estar em uma delas. Tomara que não. Mas se tiver, Deus quer te ajudar hoje através dessa palavra. A primeira situação que pode ocorrer na vida de alguém, e digo alguém que frequenta a igreja, que se batizou, que cumpre seus votos, que obedece a Deus. A primeira situação é de alguém que ainda não resolveu com Deus os seus pecados. Igreja, não existe saída, não existe atalho, não existe outra porta, outra alternativa. Não adianta você tentar administrar, ou abafar, ou tentar calar, ou tentar colocar na lateral da vida o seu pecado. Não adianta. Não adianta. Só tem um que pode tratar com ele, só tem um que pode resolver essa questão. Como eu falei, se o pecado é um veneno, o antídoto é ele, não tem outro. Não tem como você e eu resolvermos a questão do pecado na nossa vida. Não tem. Tenta imaginar o pecado, eu vou ilustrar aqui para você, como uma coisa que fermenta e fermenta muito. Jesus deu um exemplo lá atrás, que é um bom exemplo. Ele disse o seguinte:
Você não coloca vinho novo em odre velho, mas você coloca vinho novo em odre novo. Por que esse ensinamento? Por que o exemplo do vinho e do odre? O odre era um cantil. Você sabe o que é um cantil? Cantil é o lugar que as pessoas colocam água. No exército se usa cantil. As pessoas que saem para ficar na floresta, na mata, caçar e passar dias fora, levam sua água em um cantil. Existe cantil de muitos materiais, de metal, de alumínio, de plástico, mas no passado o cantil era feito de couro de animal. Está dando para entender direitinho? E o couro, ele tem dilatação enquanto ele é novo. Depois que o couro já não é mais novo, ele já dilatou o que tinha que dilatar, ele não tem elasticidade mais, ele se rompe facilmente. E o vinho novo, ele ainda vai fermentar. Ele não fermentou, ele vai fermentar. Então, se você pega vinho novo que ainda vai fermentar e coloca num odre velho que não tem mais elasticidade, ele vai romper. Mas o vinho novo, você coloca em odres novos que ainda são, o couro é novo e ainda tem elasticidade, ele pode aumentar e aquela fermentação não vai rompê-lo. Por que eu estou falando isso para vocês? Imagina o pecado como uma coisa que fermenta, como o vinho. E aí você diz, não, eu vou tampar, eu vou dar uma abafada aqui, eu vou gerenciar o pecado, eu vou administrar o pecado. Eu oculto dos meus pais, eu oculto da minha esposa, eu oculto ele do meu patrão, eu dou conta do recado, eu vou gerenciar esse negócio aqui, vamos levando. Isso aí vai fermentar, 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 e uma hora ele arrebenta, e estoura, desculpa a expressão, estoura na sua cara e traz prejuízo e sofrimento para você, além de comprometer a tua salvação. Amém, igreja? Então, pecado, eu e você não estamos habilitados, capacitados, condicionados para tratar com ele. É um negócio que está fora da nossa alçada. É um negócio que eu e você não temos habilidade ou capacitação para gerenciar, para lidar com isso. Não temos, acredite em mim. E tem gente fazendo isso, ela vai fazendo malabarismo. É aquela história, uma mentira precisa de uma outra mentira para sustentar a mentira anterior, e assim vai de mentira em mentira. Então a gente vai mascarando a nossa vida, a gente vai abafando as coisas, ou seja, tenta gerenciar um pecado e, sinceramente, você não vai dar conta disso por muito tempo. Não vai. Vai te trazer sofrimento. Bispo, com base em que o Senhor diz isso? A gente acabou de ler. Leia o versículo 3 e o 4. Olha o que diz aí. É Davi falando. Enquanto calei os meus pecados, o que é calar os pecados? Eu abafei eles aqui comigo. Eu caí na besteira de tentar gerenciar eles. Eu calei os meus pecados. Eu fiquei com eles para mim. O que aconteceu? Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor secou como no calor do verão. Olha o que Davi está falando. Eu não estou falando aqui, gente, das pessoas que já se casaram com o pecado e está tudo certo para elas. Eu não estou falando das pessoas que são apaixonadas pelo seu pecado, que estão de mão dadas com ele e vivem a sua vida e está tudo certo para elas. Mas a pessoa que teve a sua mente iluminada, o seu coração regenerado, e peca, e nós pecamos, você não pode tentar dar conta disso sozinho, não. De jeito nenhum. Porque assim como Davi está dizendo, os meus ossos envelheceram, sabe o que ele quer dizer com isso? O pecado é uma coisa tão profunda, mas tão profunda, mas tão profunda, tão danoso, que ele usa o termo ossos. Isso quer dizer o quê? Vai fundo na nossa vida, até os ossos. E se eu falar isso literalmente, falando de osso mesmo, ainda assim faz sentido, porque tem gente que adoece tentando gerenciar o seu pecado, não resolvendo coisas mal resolvidas, principalmente com Deus, que sabe todas as coisas. Então Davi está dizendo, enquanto eu caí nessa bobagem de calar o meu pecado, de tentar administrar esse negócio aqui dentro, eu adoeci.
Eu adoeci, os meus ossos envelheceram, eu andava curvado, eu andava pesado, os meus ossos sentiram. Está dando para entender, igreja? E ele vai dizer também que o seu vigor, a sua saúde, a sua disposição, a sua alegria, o seu ânimo, tudo isso se secou, como a terra quando fica um bom tempo sem chover. Secou, foi embora. Foi embora o ânimo. Foi embora a disposição. Foi embora a minha energia, foi embora tudo. Enquanto eu calei o meu pecado. Então, o que eu quero dizer para você? Eu falei de 3 situações. A primeira é essa. Igreja, olha para mim, por favor. Vai logo. Vai depressa para o trono da graça. Rasga esse seu coração. Desabafa com ele. Conta para ele. Para de achar que você dá conta de gerenciar isso. Não vai conseguir. Você vai sofrer. Então vá logo para aquele que tem o remédio, tem a cura. Aliás, ele é a cura. Vá para ele e conte, rasga o seu coração. Tem pessoas que têm coragem, posso falar? Isso aqui não é crítica, não. É o que acontece todos os dias. Bom, eu não sei se é todos os dias, né? Mas, ou se tem um dia certo. Mas as pessoas vão até o gabinete não, é confessionário que chama, né? As pessoas vão até lá e falam dos seus erros para o sacerdote. Mas porque é de carne e osso e tem orelhas. Mas elas não têm coragem de fazer o mesmo com aquele que é espírito e verdade, com aquele que tem o poder de perdoar pecados. Com ele ela não fala. Seja por vergonha, seja por medo, seja lá pelo que for, ela não se achega até a Deus para dizer: fiz, errei, mas eu estou aqui para confessar, eu estou aqui para pedir perdão. E quando ela faz isso, então, igreja, tudo muda. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso para você, igreja? Porque tem gente sendo açoitada pelo chicote do diabo. E o perdão está ao alcance das mãos dela. É acessível. É de graça. Não precisa pagar penitência. Não precisa subir escada de joelho ou descer. Não precisa comprar com dinheiro. Não precisa você fazer um voto disso ou daquilo para obter perdão. Não. Todo sacrifício que alguém poderia fazer para ter perdão foi feito pelo Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Então o pecado é gratuito, é acessível, está ao alcance de todos. Então meu conselho para a pessoa que está abafando o pecado como um elemento que ele fermenta, qualquer hora explode de tamanha fermentação, é você já trata logo isso com aquele que tem o poder de perdoar. Davi, ele fala das 2 fases. A primeira, calei o meu pecado e adoeci. Calei o meu pecado e sofri. Calei o meu pecado e andei pesado. Vamos ver a segunda fase? 5. Confessei-te o meu pecado. Olha o que ele fez. E a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, ou seja, eu pensei comigo mesmo. Eu tomei a decisão. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o que aconteceu? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Esse Davi que num primeiro momento calou o seu pecado e sofreu, teve um lampejo na sua mente e falou: quer saber? Eu vou levar para Deus isso aqui. Eu vou tratar desse assunto. É um negócio que cheira mal, é um negócio podre, é um negócio desagradável, é um negócio que não faz bem falar dele, mas eu preciso falar. Eu vou falar com quem pode resolver. Eu vou confessar para Deus o meu pecado. E o que ele diz em seguida? Fui lá e fiz. Fui lá e confessei. E o que aconteceu? Deus me perdoou. Fui lá e contei para ele. Fui lá e confessei. Fui lá, pus o dedo na ferida. Sim. Doeu, mas eu fui lá e mexi nessa ferida para arrancar esse pus nojento. E o que eu ganhei com isso? Deus me perdoou. Fiquei livre, fiquei bem,
Resolvi o problema do pecado com quem podia resolver. Amém, igreja? Então essa já é a segunda fase de alguém que entendeu, assimilou, praticou, virou essa chave e agora consegue viver em paz. E agora consegue viver bem. E agora consegue ter paz no seu coração. Então o caminho é esse. Se você está na primeira situação, que é de calar o pecado, vá para a segunda situação. Seja aquela pessoa que não vai mais calar o seu pecado, que não vai mais abafar consigo mesmo uma coisa que fermenta, e fermentando azeda, estraga, cheira mal, contagia, contamina, dana. Então vá para a segunda situação, que é o homem e a mulher que leva para Deus. E como é que eu faço isso? O que é confessar para Deus? Preste atenção, igreja. Como eu disse, perdão de Deus é muito mais do que um deixa para lá. É muito mais do que isso. É remédio, é cura, traz salvação, muda a tua vida. Então você tem que fazer direito. Como é que eu faço a coisa direita? Primeiro eu reconheço. Se você não reconhecer, qualquer pedido de perdão será uma hipocrisia. Se você não olhar para a sua condição, para a sua situação, e dizer eu sou um pecador e eu estou fazendo o que não agrada a Deus. Se você não for honesto consigo mesmo, se você for aquela pessoa que faz vista grossa, qualquer pedido de perdão será hipócrita. Então a primeira coisa é reconhecer, parar de fingir, estou andando errado, fazendo errado. Esse é o primeiro passo, reconhecer. Qual é o segundo passo? Confessar. É você ter um momento com Deus e falar: Deus, chegou a hora, chegou o dia, o momento é esse, eu vou tratar desse assunto, vou tratar dele. É doloroso, é uma ferida, se toca nela sinto dores, mas eu vou mexer nela hoje aqui junto com o Senhor. Eu vou confessar. E aí você vai e confessa. Mas o que é confessar? Não é você chegar para Deus e dizer: Senhor, eu fiz um pecado. Aquele pecado lá, o Senhor sabe. Começa com essa letra, termina com essa letra. É esse pecado aí. Isso não é confissão. Bispo, mas Deus não sabe? Sabe. Mas a humildade, a vontade de mudar está em você. Primeiro, reconhecer, e segundo, assumir. Porque não adianta reconhecer aqui na mente só. Você reconhece na sua mente, mas você vai com a sua boca e você diz: Senhor, fiz isso. Mas fala. O bispo é tão feio, eu vou ter que falar disso para Deus. Fala. Ele não sabe, sabe. Ele não viu? Viu? Qual é o problema? Seja corajoso, corajosa e diga: Senhor, eu fiz isso, isso, isso. Eu enfiei o pé na jaca mesmo. Eu rolei na lama e me lambuzei. Foi feio, foi, mas eu fiz. Está dando para entender, igreja? E amém foi isso. Ô, gente, eu procuro ser o máximo sincero. Estou pregando para você e para mim também. Amém? Não se assusta com o meu jeitão, não. Eu não estou aqui para falsear a verdade, para falar a verdade. Então é você chegar e dizer: eu fiz sim, me lambuzei. Mas me lambuzei bonito, sei que dá para falar isso, né? Bonito. Lambuzei feio. Mas eu estou aqui porque eu reconheci que eu errei. Estou aqui para te dizer que eu errei. E estou aqui para pedir o teu perdão. Você acha que essa pessoa vai receber o perdão de Deus ou não? Hã? É claro que vai. Davi está dizendo: eu confessei o meu pecado e tu perdoaste. Tu perdoaste. Vamos dar um exemplo aqui? Olha para a oração do fariseu e do publicano. O fariseu chega lá, o fariseu é pecador. Quem não é? Religioso, mas pecador é homem? Se é homem, é pecador. Graças te dou que eu não sou como os demais. Eu faço isso, eu faço aquilo, falo aquilo. Eu sou até dizimista fiel. Das coisinhas menorzinhas eu vou lá e dou o meu dízimo. Faço tudo direitinho. Que a cartilha manda, eu estou fazendo. Jesus disse: esse não voltou justificado para a sua casa. Porque esse não trouxe para fora a sua realidade
de quem ele é. Ele preferiu falar que ele é o cara, ele preferiu falar que ele é bom. Esse é aquele que o pecado está lá dentro, e eu sei que está, mas ele não fala disso. Eu sei que a hipocrisia mora ali, mas ele prefere falar que ele é bom. Ele está administrando a hipocrisia dele, mas essa hipocrisia vai fermentar. Aí vem o outro, que não quer tampar o fermento, não quer administrar, e ele chega e diz: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. É isso que eu sou. O que Jesus fala? Esse voltou justificado para sua casa. Diga glória a Deus. Não pense que você vai ficar sem perdão quando houver essas três coisas: consciência, você reconhece; confissão, você encara os fatos e vai tratar disso com Deus; e você crê no perdão de Deus. O nome disso, dessas três coisas, chama-se arrependimento. Arrependimento é isso. O arrependimento tem que ser completo. Tem que ter a consciência, reconhecer, tem que ter a confissão, e você precisa crer no perdão de Deus. Então, quando você faz isso, você vai para a segunda situação. Você já não é mais o que guarda e adoece. Você é o que confessa e recebe a cura, recebe o perdão, recebe o alívio. Amém, igreja? Amém. Estou sendo claro com vocês? Existe uma terceira situação que eu não posso passar batido. Eu tenho que falar dela com você para a gente encerrar. Existem ainda pessoas que ela já reconheceu o seu pecado, já confessou o seu pecado, mas porque ela não creu no perdão, ela ainda não tem paz consigo mesma. Para você entender isso, você precisa entender o versículo 1 e 2. Vamos ler de novo? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. O que quer dizer bem-aventurado, igreja? Muito feliz. É um felizardo. É alguém que recebeu algo assim. É mais do que feliz. É muito feliz. É muito feliz o homem que a sua transgressão, o seu pecado foi coberto. Coberto como? Perdoado. Deus disse: isso aqui para mim não existe mais. Não é um deixa para lá. Percebe a diferença? Esse teu pecado aqui, eu perdoo. Eu lanço para trás de mim. Vai lá para o mar do esquecimento desse pecado. Ele está coberto aos meus olhos. É o que Jesus disse para a mulher: vá e não peque mais. A tua transgressão foi perdoada. O teu pecado foi perdoado. Amém, igreja? Então a Bíblia está dizendo que essa pessoa é muito feliz. E vai dizer mais: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribuiu iniquidade, e em cujo espírito não há engano. O que quer dizer isso? O pecado é quando a gente erra, a gente comete um erro, a gente comete uma falha, a gente errou o alvo. E a tradução de pecado é isso: errar o alvo. É não fazer o que é para fazer. A gente falha, a gente erra. E o que é a iniquidade? É aquele que já está de caso com o pecado. É aquele que faz, sabe que faz, mas está gostoso fazer. Então continua na repetição, na prática do pecado. Mas até para isso tem perdão, está dizendo a Bíblia aqui. Só que o que eu quero que você atente é para isso. Essa pessoa que teve o pecado perdoado, essa pessoa que teve a iniquidade resolvida, já está resolvida, não anda mais enganada, não é mais de ânimo dobre, como diz Tiago, mas já foi resolvido isso na vida dela. Bem-aventurada. Agora, por que tem gente que reconheceu, confessou e ainda não é uma pessoa muito feliz? Já reconheceu, já confessou, já abriu o jogo, cartas na mesa para Deus, mas ainda não é feliz. A culpa atormenta, o chicote do diabo chamado culpa está ali. Ela não creu no perdão de Deus. Esse é o problema. Ela fez a parte dela. Reconheci, confessei, mas eu não consigo descansar em relação a isso. Poxa, você precisa crer.
no tamanho do amor e do perdão do seu Deus, do seu Pai. Amém, igreja? Você precisa crer no sentido não de acreditar, mas no sentido de tomar posse disso. Você precisa crer no sentido de que o sacrifício dele não foi em vão. Aquilo que ele passou, o sangue derramado, foi suficiente sim, há perdão sim. Eu não mereço nada disso, mas como ele fez por amor a mim, eu me aposto desse perdão e eu posso abrir a minha boca e dizer: sou livre por causa do sangue de Jesus. Enquanto você não crê que o seu Pai ama você, enquanto você não crê que ele está disposto a perdoar você, você pode até reconhecer, você pode até confessar, mas se você permanece incrédulo em relação ao perdão de Deus, você vai ter um bolo delicioso na sua frente e não vai comer dele mesmo querendo comer. Você precisa dizer: eu creio no perdão de Deus. Eu creio que o sangue me lava, me limpa, seja da minha transgressão, seja da minha iniquidade. Eu me aposto disso. Eu me aproprio dessa bênção que o Senhor quer me dar. E a partir de hoje, eu serei livre. Nenhuma condenação, nenhuma culpa vai me açoitar mais. Talvez o diabo vai dizer para você: você, quem é você? Não tenha medo de dizer: eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Mas o meu Cristo morreu por mim naquela cruz. E eu creio que o sangue dele é suficiente, é poderoso para me salvar. E eu estou perdoado sim, não por causa de mim, não tem a ver comigo. Eu estou perdoado por causa dele. E você vai dizer para trás de mim: Satanás, eu sou uma outra pessoa a partir de hoje. A partir de hoje eu serei um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Porque bem-aventurado é aquele que tem o pecado perdoado. Muito feliz é aquele que tem a sua iniquidade perdoada. Se você confessou, se você reconheceu, mas não está muito feliz em relação a isso, desculpa falar para você, você não se apropriou do perdão de Deus. Você não creu bastante no que o sangue de Jesus é capaz de fazer. Amém, igreja? E eu encerro dizendo isso para você. Olhe para mim, por favor. Tem gente que está assim no chicote do diabo, igreja. Falo porque a gente já tem uma certa experiência. Tantos anos aí na estrada. Experiências pessoais que eu já vivi. Existem pessoas que para ela sorrir parece que ela está pecando em sorrir. Porque o diabo não deixa. O diabo quer fazer ela pensar que existe uma penitência para ela pagar. Você é pecador. Você não tem direito de ser feliz, não. Olha para você. Olha, você fez isso. Olha o seu passado. Você vai se atrever agora a andar por aí de cabeça erguida? E o diabo pega o seu chicote chamado culpa e açoita essa pessoa. Ele quer jogar na sua cara o seu passado e com isso trazer culpa para você. Igreja, com todo o amor do meu coração, muitos de nós sabemos que no passado a gente não foi coisa boa. Muitos de nós sabemos que o nosso passado, ao olhar para eles, e se fôssemos julgados pelo passado, misericórdia. Mas se você pegou todo esse seu passado, por mais sujo, por mais feio que tenha sido, levou para ele, reconheceu, confessou, pediu perdão. Cristo vivo, por que cargas d'água você vai ainda dar ouvido para Satanás? Como se o sangue de Jesus não fosse o bastante? Como você ainda vai dar ouvido para esse maldito que quer atormentar você, acusar você, culpar você todos os dias, para que você não levante a tua cabeça, sorria, viva a sua vida? Porque é mais fácil acreditar num ser imundo
que está jogando pecado na sua cara, do que acreditar num ser santo, 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 que está dizendo: eu curo você, eu perdoo você. E nisso as pessoas têm mais facilidade em crer no maligno do que crer em Deus. Bispo, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: está mais fácil para você crer no diabo do que crer em Deus. Isso não pode, isso está errado. Amém, igreja? Amém. Oh, meu Deus do céu, não faça mais isso. Não cometa esse crime contra você mesmo. Não seja tão duro consigo mesmo. Olhe para si e avalie, pergunte para si mesmo: quando eu confessei o meu pecado, teve sinceridade? Se não teve, vai ter que fazer de novo. Mas se teve, bispo, Deus sabe, eu contei, eu falei, eu abri o meu coração, eu rasguei a minha alma diante de Deus, eu chorei por perdão. Vai em paz, a tua fé te salvou. Amém, igreja? Levanta essa tua cabeça. Ah, mas e esses pensamentos que faz me lembrar do que eu fiz, que faz olhar lá para trás e me traz essa tristeza? Fala: diabo maldito, eu sei que é você. Pega esses pensamentos, vá para os quintos. Eu não te aceito, eu não te quero, eu rejeito você. Porque essa dívida foi paga, essa conta foi paga. Não mereço, mas Ele pagou. Eu estou livre, eu fui absolvido, eu fui redimido. Louvado seja Deus. Sabe por que você está aqui hoje, igreja? Muita gente não está. Fazer o quê? Você está. Sabe por que você está? Porque Deus quer que você levante a sua cabeça. Creia no perdão dele, pelo amor de Deus. Não creia mais no diabo do que em Deus. A culpa vem de Deus? Não. A acusação vem de Deus? Não. De Deus vem o convite: achegai-vos a mim. De Deus vem o convite: arrependam-se para que sejam salvos. De Deus vem o chamado amoroso, gentil, carinhoso: vinde a mim. Você não consegue resolver essa parada aí chamada pecado. Isso é uma coisa que está além da sua força. Mas vinde a mim, eu resolvo isso para você. Eu tenho remédio, tenho a cura, tenho o antídoto. Eu resolvo o que você não pode resolver. E eu resolvo de um jeito que, depois de resolvido, você vai ser um bem-aventurado. Você vai ser alguém muito feliz. Amém, igreja? Então você precisa ter essa percepção. Você precisa ter uma conversa séria com o seu acusador, o diabo. Sabe que conversa é essa? Para trás de mim. Para trás de mim. Bispo, meu passado está presente aqui. Eu fiz aquela lambança que eu fiz. Se eu pudesse voltar no tempo, eu corrigiria tudo. Mas já foi, querido. Já foi, minha irmã. Você não vai voltar no tempo e corrigir. Bispo, o que fazer então? Foi tudo pregado aqui hoje. Reconheça, confessa e tome posse do perdão de Deus. Se aproprie dele. E então levante a sua cabeça e diga: eu sou um bem-aventurado. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, igreja? Você entendeu a palavra direitinho? Eu espero que sim. Levante a tua cabeça. Diga para quem está do seu lado: levante a sua cabeça. Creia no perdão de Deus. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar, igreja. Olhe para o seu coração, igreja. Olhe para dentro de você e perceba a voz doce, agradável, sublime do Senhor chamando você. Ouça a voz de Deus dizendo para você: eu sou o remédio. Eu tenho uma cura para essa ferida que você está tentando, está fazendo um malabarismo tão grande para resolver. E Deus está dizendo: para com isso, filha. Para com isso, filha. Para que você vai ficar aí gerenciando isso? Para que você vai ficar aí achando que dá conta? Passa para mim, manda para mim. Abre o coração.
põe tudo para fora, eu vou curar você. E você vai tomar posse do meu perdão. Não seja incrédulo. Creia no perdão que eu tenho para te dar. E aí então você vai andar de cabeça erguida. O diabo é encardido mesmo, é nojento mesmo, ele vai insistir, mas você vai dizer para ele: arreda. Arreda porque eu sou filho, eu não sou escravo. Arreda porque o meu Senhor pagou um alto preço por mim. Arreda porque o sangue de Jesus me purifica. Arreda porque eu sei que sou falho, sou pecador. Mas ele se entregou por mim. Abraça o perdão de Deus, não duvide, não seja incrédulo. Não creia mais no diabo que te acusa do que em Deus que te perdoa. Não faça isso. Não violente a si mesmo. Rejeita isso. Não foi em vão. Não é possível que você vai tornar tão vã a morte do teu Senhor na cruz. Seja livre do chicote. Seja livre da culpa. Talvez o diabo está dizendo para você: você está proibido sorrir. Quem é você para dar um sorriso? Quem é você para se alegrar? Quem é você para passear, para sair por aí de cabeça erguida? Quem é você para ousar querer ser feliz? Quem é você para pensar que pode vencer, conquistar, prosperar? Não caia nesse jogo dizendo é verdade. Não faça isso. Não tem a ver com a gente, com o que a gente é. Tem a ver com o que Cristo é e o que Ele fez por nós. Se você entendeu isso, vira essa chave na sua vida hoje. Seja um bem-aventurado, uma bem-aventurada. O perdão existe, é real, é de graça, Ele te dá. Você precisa tomar posse. Você precisa chutar por lado essa vida de escravo. E admita-se como um filho, uma filha de Deus. Assuma a sua posição. Diga: Senhor Jesus, eu creio que o teu sacrifício, o preço pago pelo Senhor, preço de sangue, me lava, me limpa, me justifica. Diga: eu sou perdoado, eu sou livre e bem-aventurado, em nome de Jesus. Diga amém.